Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre a dificuldade da criação. No caso, a dificuldade da criação de valores próprios, a dificuldade da criação de ideias próprias, ou a dificuldade mesmo de você criar coisas, no sentido de você criar arte ou qualquer coisa que seja da tua vontade mesmo, de você ter essa vontade própria. Para isso, a gente vai passar por um trecho do livro de Nietzsche, Assim Falava Zaratustra. Lendo esse trecho foi que eu tive essa ideia, né, de gravar esse vídeo. Então, por isso eu vou trazer para que você consiga ter mais ou menos a mesma linha de raciocínio, para que o que eu fale aqui faça sentido para você. No trecho em questão, ele fala sobre 3 metamorfoses do espírito. E aqui eu peço para que você se enxergue no espírito. Enxergue essas 3 metamorfoses como partes diferentes da tua própria vida. Então, em primeiro lugar, a gente tem o espírito do camelo. O espírito do camelo é o seguinte: ele carrega fardos e ele clama por esses fardos, ele quer carregar eles porque ele sente que carregar faz com que ele seja um espírito cada vez melhor, cada vez mais forte. Mas o que seriam então esses fardos? Para que vocês tenham uma noção, eu vou trazer um pedaço do trecho. Então tem aqui: seria estar doente e mandar embora os consoladores e fazer amizade com os surdos que nunca ouvem o que queres. Isso é um exemplo de como a cultura pode se tornar um fardo, porque existe muito esse negócio da cultura de você ser forte o suficiente para não precisar que ninguém lhe escute, para que você não seja um fardo. Ou então temos aqui: amar aqueles que nos desprezam e estender a mão ao fantasma quando ele quer nos fazer sentir medo. Aqui é um exemplo meio que da moral, de você estender a mão para o seu inimigo, né? De você ser prejudicado e ainda assim você amar o próximo, né? E aqui a gente percebe que esses fardos não são necessariamente ruins. Realmente alguns deles fazem com que o camelo cresça. Mas no ambiente onde ele vive, ele até usa a metáfora do deserto, eventualmente pode ser que ele perceba que não faz mais sentido para ele agir de acordo com essas condutas, né? Então realmente se tornam fardos que não fazem mais sentido de ser carregados. E aí sim ele precisa de uma transformação, que no caso ele se transforma para o leão. E o leão, ele é basicamente a negação, né? Ele nega tudo que o camelo gostava e queria suportar. Ele tem um inimigo principal que é o Tu Deves. Ele usa a metáfora de um dragão. O Tu Deves, ele seria a encarnação de todos os valores já criados. Então, o leão, o papel dele é negar todos esses valores. Só que o leão ele só é capaz de negar, só que ele não tem uma vontade própria. Ele não é capaz de substituir esses valores já criados anteriormente. Então, ele também tem a necessidade de se transformar, tem essa necessidade da metamorfose em alguma outra coisa. E é aí que entra a criança, que é o próximo passo. E a criança é o ponto-chave dessa discussão, porque ela é a única capaz de criar algo novo, ela é a única capaz de dizer sim para o novo, porque ela é a única que sustentou os fardos, que negou esses fardos. Então agora ela tem a leveza, tem a ingenuidade de criar tudo novo como se fosse realmente a primeira vez. E aí chega a pergunta: por que é tão difícil ser criança? Por que é tão difícil criar algo novo? Por que é tão difícil ter essa ingenuidade? E para isso existem vários e vários motivos. Mas quando eu estava lendo, o motivo que eu pensei que eu achei interessante de trazer aqui foi principalmente o peso das consequências que isso traz. Se a gente trouxer um exemplo um pouco mais prático, vamos supor que você queira viver e conseguir o seu ganha-pão de uma forma talvez não tão comum, não tão convencional, a consequência mais provável disso é que você não receba apoio das pessoas que você considera importantes logo de cara. Então, seu pai provavelmente não vai te apoiar logo de cara. Seus amigos, sua família, em geral, eles vão ter um pouco de estranhamento dessa tua atitude. Então, se um belo dia tu simplesmente aparecer dizendo que decidiu virar músico, a reação das pessoas ao teu redor provavelmente não vai ser a de te apoiar, vai ser o contrário. E, em partes, eles estão certos. Por quê? Primeiramente, muitas vezes você não apresenta e muitas vezes você não tem um plano muito sólido de como esse caminho alternativo pode funcionar. E além disso, em tese, até do ponto de vista um pouco biológico, seria fazer o que já está funcionando.
né, funcionando entre muitas aspas, o que já vem fazendo com que esse grupo de pessoas venha sobrevivendo de geração em geração. E agir rumo ao que é novo é agir rumo ao que é desconhecido, né, o que não foi explorado ainda. Então se torna um pouco ali uma questão de probabilidade. E como tudo na vida, tem seus prós e contras. Então você tem que analisar que você pode dar muito certo por justamente ter um discurso muito diferente, por estar querendo criar algo novo, por ter a coragem de fazer algo muito diferente do que o que já estão fazendo, assim como você pode simplesmente ser apagado nesse mar de gente que quer mais do mesmo. Então, em cada situação, você tem que colocar isso na balança. Se vale a pena você herdar esses comportamentos que você já conhece, que já são os valores que esperam de você, ou se realmente vale a pena tu tentar traçar um plano talvez um pouco alternativo e tentar ser bem sucedido com isso. E é óbvio que você não tem que reinventar a roda todos os dias e a todo momento. Mas se tem valores, se tem coisas na sua vida que você não concorda em fazer da mesma forma que a maioria faz, eu acho que vale a pena você dar esse salto de fé, você arriscar. E óbvio, fazer isso com lógica, tendo um plano, pensando em como você pode fazer isso dar certo. A própria natureza humana faz com que a gente cresça e viva tomando os outros como referencial, né? Seja um referencial positivo, ou seja, isso aqui eu concordo, isso aqui eu cultuo, ou um referencial negativo. Então, ou você é camelo que suporta esses fardos e acredita que eles fazem você crescer, ou você costuma ser leão, você costuma negar esses fardos, mas não consegue colocar alguma coisa no lugar, não consegue criar algo que é teu. Então, o que tem que ser feito é olhar esses valores de um olhar realmente externo e neutro, porque aí você vai perceber o que é teu, o que você concorda e o que não, o que é só pressão externa, provavelmente. Pode ser que você acredite no caminho tradicional da construção de uma carreira, né? Aquele caminho de, vamos supor, você crescer dentro de uma empresa ou de você fazer faculdade, que muitas vezes eu vejo que é um ponto que entra muito em conflito. Você pode acreditar nisso, mas você tem que ter pelo menos a convicção de que isso é uma escolha sua e não é uma pressão externa para que você haja de acordo com o que supostamente vem funcionando, porque a gente sabe que no final das contas, se não for o teu caminho exclusivo, não vai funcionar. Então é isso, você tem que ter em mente que o processo de criação, ele não vai ser mil maravilhas, ele tem até a chance de dar errado, mas pelo menos ele é real. E se você planejar direitinho, sabendo o que você está fazendo, tem total chance de dar certo. E enquanto você olhar para tudo que já existe com esse olhar muito partidário de concordo ou não concordo, você não vai conseguir criar. Então você tem que parar para pensar um pouco e analisar tudo que já existe a partir de uma ótica, enxergando aquilo ali como a funcionalidade dela mesmo, né? Tentando entender aquilo para ampliar suas bases de conhecimento para criar algo seu, para criar algo sólido. Porque caso contrário, você não vai ter leveza suficiente, você não vai ter espaço suficiente em você para criar algo novo, para tirar algo realmente seu. Ficamos por aqui. Esse vídeo foi um pouco mais complexo, por ter sido um pouco mais extenso, mas eu espero que você tenha pego a ideia geral do que eu estou querendo falar. Se você tiver interesse, comenta aqui o que você achou. Comenta se você acha que tem algumas outras questões em torno da criação, do processo, né, de criar ideais novos, criar valores novos. Comenta se você está passando por alguma situação onde você se sente camelo, se você se sente leão ou criança. Eu agradeço demais a tua presença até aqui, esse final desse vídeo, e a gente se vê numa próxima.